Existem piadas no mundo da Bluey que você não entendeu. Algumas delas são tão pesadas que só os adultos prestaram atenção. Mas você está pronto para descobrir as piadas secretas no universo da cachorrinha? Mirante, você se lembra do episódio do casamento da Frisk, quando a Marinha da Bluey fugiu porque não queria mais se casar? Naquele dia, a Tilly quase falou uma coisa muito pesada para as crianças. A senhora Hiller descobre que a sua melhor amiga está escondida no mirante da cidade. E a Bluey pergunta para a mãe como exatamente ela sabe que a Frisk está naquele lugar. É neste momento que a Tilly diz que, quando ela era mais jovem, gostava de ir até o lugar com a Frisk para pensar. Mas isso é uma mentira e, ao mesmo tempo, uma piada bem adulta. Na verdade, os adolescentes e jovens adultos que estão solteiros gostam de visitar os mirantes da cidade para namorar e dividir bebidas alcoólicas. Ou seja, o que a Tilly quase falou para a Bluey e as outras meninas é que, quando ela era mais jovem, uma das coisas que ela mais gostava de fazer era ficar bêbada e, quem sabe, beijar alguns rapazes que ela conheceu antes do Bandit. Você nem percebeu esse detalhe, né? Claro, é uma piada, porque só os mais velhos notaram esse momento. E se você quiser ver mais cenas como essa, se ajeita aí e vem com a gente, porque já vai começar mais um Teen Vídeos. Mães bebadas. No episódio A Festa dos Tocos, duas piadas bem pesadas e adultas acontecem. E nós vamos mostrar elas agora, porque os dois momentos acontecem na mesma história e pelo mesmo motivo. O fato da Tilly e da Trixie estarem bêbadas. Naquele dia, as duas senhoras Hiller pediram para o Bandit e para o Stripe tirarem alguns tocos que estão presos no jardim da casa da Bluey. Até aí, sem problemas, mas as duas resolvem que vão beber alguns drinks alcoólicos, algo que duas mulheres adultas podem fazer. A primeira piada adulta acontece logo no começo. O vizinho da família, o pai do Lucky, diz que, durante o trabalho, as senhoras Hiller vão poder assistir os homens suados trabalhando. E a Tilly, que já está bêbada, concorda e ainda solta um grito de animação. Isso é uma piada adulta sobre como algumas garotas gostam de ver homens trabalhando com serviços que precisam de força física. A segunda piada acontece quando o Bandit pede ajuda para a Tilly, porque a Bluey e as meninas não querem sair de um dos tocos. É neste momento que a Tilly fala para o marido não atrapalhar. A graça desse momento é que a senhora Hiller já está tão bêbada que nem lembra mais que foi ela quem pediu para o Bandit arrancar os tocos do chão. Esse episódio foi bem engraçado. Ressaca. E se você acha que as piadas com bebidas alcoólicas já acabaram, pense de novo. No episódio Observação da Baleia, a Tilly e o Bandit aparecem no meio da sala de estar da casa, e os dois estão completamente cansados. Aquele episódio está acontecendo no dia 1º de janeiro, porque é falado que na noite anterior aconteceu a festa de Ano Novo na casa do tio Stripe. A piada adulta nesse episódio é que a Bingo fala para os pais que a Muffin viu os dois dançando em cima da mesa de jantar, mas os dois não parecem se lembrar disso. E como nós já explicamos, eles estão muito cansados de tudo que aconteceu. Quer dizer que o casal Hiller está de ressaca, que, para quem não sabe, é uma mistura de sono e dores de cabeça por causa de bebidas alcoólicas. Por isso, aqui vai uma dica: não beba. Namoro. A próxima piada é, na verdade, um truque bem sujo da Mia e do Capitão. Quando os dois estão ao lado da Bluey e do Mackenzie, a Mia inventa que ela tinha um barquinho perfeito para os meninos usarem, mas aquela casca de árvore que ela encontrou não era muito boa para flutuar. Mas onde começa a piada é simples. Os dois cachorros mais velhos fingem que não escutam os seus amigos mais novos e saem para fazer qualquer coisa longe deles. Claro, a Bluey e o Mackenzie ficam chateados por terem sido abandonados, e a Calypso ajuda os dois a entender o que está acontecendo. Mas a parte engraçada é que a Mia e o Capitão fizeram uma coisa que os mais velhos fazem o tempo todo. Eles inventam um motivo para ficar longe das crianças porque eles querem um tempo juntos. Mas calma, o Capitão e a Mia ainda são muito jovens para namorar, mas, ao que parece, eles já aprenderam um velho truque. Você gostaria de ver os amigos da Bluey namorando na próxima temporada? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer.
casados. E, se você acha o que nós falamos sobre a Mia e o capitão não tem nada a ver com a realidade, assiste ao episódio A Fuga, quando o Bandit e a Tilly fizeram a mesma coisa. Na segunda temporada, o senhor e a senhora Hiller levam as filhas para casa dos avós. E quando a Bluey pergunta se eles vão ficar lá com elas para passar o dia, a Tilly responde que não, porque os pais querem um tempo só para eles. Só os adultos perceberam o que estava acontecendo ali de verdade. Ser um casal e ter momentos românticos pode ser difícil quando se tem filhos, não é mesmo, Bandit? Coisa errada. Aqui vai uma piada que acontece no episódio Ovelhinha, que com certeza todos os adultos perceberam. E nós estamos falando de uma piada bem pesada. Quando o Bandit está fingindo ser uma ovelha bagunceira para impedir as filhas de irem atrás da Tilly, o Sr. Hiller começa a fazer uma confusão com a vizinha, a Tchau Tchau Wendy. Mas como a vizinha não gostou da brincadeira, ela resolve chamar a Tilly. É neste momento em que o Bandit sai correndo e dá um golpe no bumbum da mãe da cachorrinha Judo. Até mesmo a Bingo percebe que isso foi muito além do limite, por causa de uma coisa bem adulta. Vamos dizer que dar tapas nas pessoas nunca é bom, principalmente quando fazem isso em uma parte do corpo que é muito íntima, e foi exatamente o que o Bandit fez. Você percebeu esse detalhe? Foi uma piada bem adulta. Trixie, falando em coisas muito íntimas, você se lembra do episódio Chamada de Vídeo, quando a Muffin resolveu fazer uma bagunça em casa só porque ela não queria dividir o telefone com a irmã? Quando o Stripe sai correndo atrás da filha, Muffin precisa fugir rápido, e em uma das cenas, nós vemos que ela entra correndo dentro do banheiro quando a sua mãe está usando o vaso sanitário. Isso, além de ser uma piada bem adulta, é um momento bem nojento, você não acha? Não é nada legal quando alguém te interrompe quando é a hora de usar o banheiro, ou quando elas perguntam o que você foi fazer lá, não é mesmo, Sr. Hiller? Pergunta. Se você não sabe do que nós estamos falando, nós vamos te explicar agora. No episódio Restaurante Chique, a Bluey e a Bingo resolvem brincar de restaurante e montar um jantar para os pais. Neste caso, o Bundy teria que levar a esposa para um jantar romântico. E quando eles chegam lá, a Tilly sente vontade de ir ao banheiro. Quando ela volta, a piada adulta acontece. O Bundy pergunta se ela se divertiu no tempo em que ficou no banheiro, e por isso a Tilly fica irritada. Esse não é o tipo de pergunta que se faz para alguém, nem mesmo para a esposa. É uma piada adulta, porque ir ao banheiro é um momento íntimo, e as outras pessoas não precisam saber o que você está fazendo lá. Essa piada foi bem pesada, Bundy. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Gravidez. Existe um episódio que é pouco comentado, mas que tem uma piada muito adulta na história contada no episódio 34 da primeira temporada. Quando o Bundy está levando as filhas para o depósito de lixo para jogar algumas coisas fora, mas no caminho até lá, a Bluey fica fazendo perguntas para o pai e uma delas é: onde eu estava antes de nascer? Que no caso, todo mundo sabe que ela estava dentro da barriga da mãe, assim como todos os filhotes. Mas o Bundy não quis responder essa pergunta. A verdade é que essa é uma piada adulta, porque os mais velhos, pelo menos na maior parte das vezes, não respondem perguntas sobre de onde os filhotes vieram. Isso é algo que todo mundo vai aprender no tempo certo. Terror. Uma piada que é bem pesada e adulta no universo da Bluey acontece no episódio Babá em Dobro, quando as cachorrinhas Hiller são colocadas para dormir pela Frisky e pelo tio das meninas, o irmão do Bundy. Nesse episódio, a gente aprende que a Bluey não gosta nem um pouco de ter outras pessoas que não sejam a Tilly colocando ela para dormir. Até aí ninguém entende, mas no final da história, a gente descobre que a protagonista tem medo do que aconteceu quando foi a vez da vovó Chris colocar ela na cama. A Bluey levantou e descobriu que sua avó estava assistindo a um filme assustador. Ou seja, era um filme de terror que, infelizmente, a Bluey acabou vendo alguma cena que dava muito medo. Essa é uma piada pesada, porque desde o começo da série, a Bluey nunca gostou muito de ir dormir cedo, como por exemplo no episódio Unicórcio, quando ela não quer ir para a cama. Ou seja, a protagonista aprendeu naquele dia que levantar na hora de dormir pode ser pesado. Esposa bonita. No episódio Bob Bill, acontece uma cena que é muito engraçada, mas a maior parte dos fãs que são mais novos não percebeu o motivo. Quando a Tilly tem a ideia de levar as filhas para tirar fotos da cidade, ela abre a porta da garagem e sorri pro marido de um jeito bem
interessante. O Bandit chega até mesmo a tirar uma foto desse momento. A piada adulta é porque a Tilly estava usando a própria beleza para chamar a atenção do Bandit, como se ela quisesse dizer: eu sei que você gosta de mim, vamos dar uma volta? Essa foi uma piada bem adulta. Filhos. No episódio chamado Perfeito, nós temos uma conversa entre o Bandit e o pai daquela amiga da Bluey, a Winnie. Durante essa conversa, existe uma piada bem adulta que a gente tem certeza de que nenhum fã muito jovem de Bluey percebeu. Os dois estão falando sobre filhos e a Bluey está brincando de ser um bumerangue. Mas a conversa entre os dois é sobre ter ou não mais bumerangues em casa. Ou seja, os dois amigos estão conversando sobre ter mais filhos com suas esposas. A ideia original desse episódio era mostrar que o Bandit e a Tilly estavam pensando em ter um terceiro filho, mas que talvez fosse melhor o Bandit fazer uma cirurgia especial que impedisse ele de ter novos bebês. Voltando à conversa de bumerangues, o Bandit pergunta o que ele deve fazer com o bumerangue que é a Bluey, e aí mais uma piada adulta acontece. O pai da Winnie diz que se o Bandit não quer o bumerangue, ele pode jogar fora. Mas espera, essa conversa não era na verdade sobre filhos? Nossa, foi uma piada bem pesada, porque parece que ele estava falando de jogar a Bluey fora. Foi pesado, mas foi bem engraçado. Bola. No episódio Ilha do Tapete, quando o Bandit está descansando no quintal, acontece um momento bem engraçado e muito adulto, quando o pai do Lucky joga uma bola que cai entre as pernas do Bandit e acaba atingindo uma área bem sensível do corpo dele. Deve ter machucado, mas ao mesmo tempo foi uma piada adulta bem engraçada. Você percebeu esse detalhe? Existem outras piadas como essa no mundo da Bluey, mas vamos deixar isso para depois. Tá curtindo? Então, clique em um dos dois vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!